prefiro falar sobre isso quando o jogador chegar, tá? Ontem até eu trouxe a informação que eu falei com um colega do The Athletic lá da Inglaterra, hoje não tive contato com ele, e a informação que ele deu, e depois um outro jornalista da Talk Sport, que é uma rádio esportiva da Inglaterra, a informação de ambos é que até ontem... Eu não acho o Arias mais jogador, tá, do que Gerson e Paquetá, mas eu acho que ele pode mudar mais um time do que Gerson e Paquetá. Eu acho que o Arias, ele é muito decisivo, ele se movimenta muito, ele muda o ataque de um time, que é o que eu vinha pedindo pro Flamengo. Eu acho muito que o Flamengo precisa de um cara que se movimente, mas que saiba jogar futebol, que pense, né? Eu acho que ele pensa mais que o Plata, eu acho que ele pensa mais que o Samuel Lino, eu acho que ele pensa mais do que o próprio Carrascal. Eu acho que o Arias chegando num clube no Brasil, para mim, minha opinião, ele muda mais um time positivamente do que Paquetá e Gerson. Ah, você acha ele mais jogador? Não. Mas eu acho que pro meu time, eu preferiria contratar um Arias. Eu preferiria. Eu acho, e mais barato. Vale deixar claro. Vai ser bem mais barato e para mim vai ser tão eficiente quanto ou mais. Eu acho o Arias um baita nome, como eu falei aqui que eu acharia o Luiz Henrique, Vamp. Eu acho que são os tipos de jogadores que não estão unanimidade na Europa, não estão em clubes que são, nossa, gigantes, e que pagando o que os clubes brasileiros estão pagando hoje em dia, viriam para o Brasil. Então, eu acho um baita nome aí, se o Palmeiras avançar nessa negociação. Se eu tivesse, e eu torço até para calar a boca, óbvio, mas se eu tivesse o dinheiro, eu preferiria Arias e mais um, entendeu? É o que eu falo. Porque eu acho... Eu entendo você é xarope, irmão. Você fala que os outros dois jogam mais do que o Arias e que é o Arias. Não. Eu não falei que o Arias é mais jogador. Ué, porra, uma coisa é você ser mais jogador. A outra coisa é você ver quem que se encaixaria melhor no teu time. Quem que você acha que muda um time. O Arias eu acho que muda mais um time. O Arias eu acho que cria chance de gol o tempo todo. O Arias eu acho que decide jogo sozinho, como decidiu várias vezes no Fluminense. É diferente, que é o que eu falo. Eu acho o Arias mais decisivo pro nível futebol brasileiro. Agora, tá bom, mas você vai botar numa seleção brasileira que tem Vinícius Júnior, que tem Rafinha, que tem tudo. Eu prefiro o Paquetá. Ué, eu acho que eu tô sendo bem claro. Eu acho que no futebol brasileiro, para você colocar num time e o cara ser decisivo, ele mudar a forma de jogar de um time, eu acho que é o Arias. E eu optaria, se eu fosse qualquer clube brasileiro hoje, e eu já falei isso, por Arias ou Luiz Henrique. Eu acho dois jogadores muito bons, que mudam o time, que fazem gol, que decidem jogo. Posso calar minha boca. Agora, se eu ficar sempre em cima do muro, porque na frente eu posso calar a boca, aí o programa perde a graça. Eu vejo assim, como atletas, né? O Gerson mais técnico, segura a bola melhor, cabeça em pé. O Paquetá com mais mobilidade de jogar em várias funções. E o Arias mais rápido e com mais força. São três atletas totalmente diferentes um do outro. É isso, né? E num valor bem abaixo. Que é o que eu falo. Eu acho que 25 milhões de euros no Arias é o valor de mercado. Agora, é a posição que o Abel está querendo. Boa tarde. Até agora, Thiago, me parece que a única fonte de informação dos companheiros é alguém do staff do jogador, né? Palmeiras não se manifestou até agora, né? A respeito de ter feito uma proposta que foi aceita. E está todo mundo na mesma onda. E o que eu fiz? Eu entrei em contato com alguns colegas lá na Inglaterra e um deles respondeu. Ele é setorista do The Athletic, que é um site muito conceituado, né? Setorista do Wolves, do Wolverhampton. E a resposta dele foi o seguinte: fui informado de que nenhuma proposta foi aceita ainda. Não acredito que o Wolves queira vender o Arias, mas acho que eles considerariam a possibilidade dependendo do valor da oferta. Pois sabem que é uma possibilidade grande dele sair no final da temporada, porque o time deverá ser rebaixado. Sair significa, pode ficar na Inglaterra em outro time, ter propostas em geral, né? Eu perguntei para ele se, com relação ao Fluminense, se eles comunicaram ao Fluminense, ele falou não,
porque, pelo que eu sei, o Wolverhampton não aceitou essa quantia, não aceitou essa proposta, e ele só tem que falar para o Fluminense quando aceitar uma proposta. Um clube faz uma oferta pelo Arias, o Wolverhampton aceita, aí ele tem que, por obrigação contratual, comunicar: Fluminense, estou aqui disposto a aceitar uma proposta de X pelo jogador. Vocês vão cobrir? Igualar? Sim, aí o Fluminense tem a prioridade. Não, então eu fico livre para poder vender o jogador para esse clube interessado. Mas é isso, a versão do colega que cobre o clube, o que ele apurou, não eu estou transmitindo, porque eu não tenho fontes na diretoria do Wolves, evidentemente, é de que a proposta ainda não foi aceita. Não estou aqui a dizer que não vai ser contratado, antes que algum elemento distorça as minhas palavras. Eu estou dizendo que a informação do colega que cobre o Wolverhampton é de que o clube inglês não aceitou proposta ainda pelo John Arias. Mas pode ser que amanhã aceite, o Palmeiras pode mudar. Agora, a gente viu uma negociação envolvendo um time da Europa, da Inglaterra, da Premier League, agora com o episódio do Paquetá. Isso envolve muitas outras coisas, forma de pagamento e tal. Então, acredito que o Palmeiras, querendo o jogador, ele vai ter que continuar negociando por algum tempo mais. Tem tempo para isso. A janela fecha daqui a pouco menos de um mês, 3 de março. Até lá pode ser que o Wolverhampton esteja até matematicamente rebaixado. Então, a negociação continuando, o Palmeiras tem tempo ainda para conseguir fechar esse negócio. Mas a informação que vem desse companheiro, do The Athletic, é de que até agora não houve aceitação por parte do time inglês com relação à proposta palmeirense. E, Mauro, as outras perguntas, né? Você acha que o Fluminense tem bala para brigar com o Palmeiras? Porque essa é a informação que tem no momento, que o Fluminense estaria tentando uma forma de pagar o mesmo valor porque tem prioridade no Arias. E outra, é um jogador patamar Gerson e Paquetá, na sua opinião? É de um patamar bem próximo ali, eles estão mais ou menos no mesmo nível, né? Eu acho que o Paquetá está acima, mas acho que o Arias é um jogador de um nível muito alto aqui para o nosso futebol. Agora, o Fluminense, eu fico com a informação do colega lá da Inglaterra. Se o Wolverhampton sequer falou com o Fluminense, então é porque não aceitou a proposta. O Fluminense pode até ficar pensando, mas não tem o que fazer, né? Não tem o que fazer. Entre o que corre aqui e o que o colega na Inglaterra fala, eu confio mais nesse momento na informação que vem de lá do que a informação de staff de jogador, empresário, essas coisas. Aí eu estou fora. Prefiro acreditar no que diz o colega lá que está perto da diretoria, que tem contatos dentro do clube. E o Palmeiras não se manifestou até agora. Eu não vi nenhuma informação vinda do Palmeiras até o momento. Amanhã pode ter aparecido, daqui a pouco, eu posso não ter visto, eu não vi. Então, acho que, assim, eu não gosto muito desse negócio de ficar adorando a pílula quando alguém solta um negócio, entendeu? E aí o outro lado fala que não é bem assim. Eu prefiro esperar a negociação acontecer para me aprofundar em qualquer análise sobre o jogador. Se a gente ficar falando aqui de um jogador que de repente nem vem, esperar um pouco, né? Quando essa negociação estiver clara, o Palmeiras lá chegando junto, e como acredito que vai fazê-lo, né? Aí eu acho que faz mais sentido, né? A gente se aprofundar. Se a gente ficar se aprofundando, discutindo sobre o quê? Uma possibilidade que surgiu, sei lá de onde, né? Enfim, prefiro ter um pouco de cautela nisso, sabe? Porque está demais esse negócio do mercado da bola e a quantidade de situações que até manipulam a imprensa em alguns momentos. E eu não quero me prestar serviço, não. Ou seja, Mauro, só para ficar claro então, você acha que há chances sim, porque é uma proposta boa e o Wolverhampton analisa que o Arias pode querer sair se for rebaixado, então é bem visto, né, esse valor pelo clube, mas que não tem nada aceito. É isso. Eu vou repetir, eu tenho informação do colega do The Athletic. Fui informado de que nenhuma proposta foi aceita ainda, nenhuma. Fluminense, ninguém. Não acredito que o Wolverhampton queira vender, mas eu acho que eles considerariam dependendo do valor da oferta. Tradução, se chegar uma grana forte, não quero vender, mas o dinheiro é bom, pode ser. Porque eles sabem que o final da temporada, com o rebaixamento que se anuncia, é provável que o jogador queira sair, queira se encaixar em outro lugar, e ele pode ter mercado na própria Inglaterra, na Europa, e aqui no Brasil, no Palmeiras também, ou no Fluminense. Aí eu pergunto para ele, o Wolverhampton falou com o Fluminense já? Falou, não, porque ele não aceitou a proposta alguma, então ele não tem que falar com o Fluminense, ele tem que se comunicar com o Fluminense quando aceitar uma proposta. Essa informação do colega que cobre o dia a dia do clube é o que vem lá da Inglaterra, tá? Então eu prefiro ficar por enquanto com essa informação, ciente de que o Palmeiras tem interesse, acho que uma ótima investida do Palmeiras, e acho que o Palmeiras tem a chance de contratar o jogador, mas talvez tenha que negociar mais, o que é perfeitamente normal. De novo, a gente falou isso muito aqui durante a negociação do Paquetá. Isso não é chegar na padaria e comprar um picolé.
O Chicabon. É outra história, é uma negociação de bilhões de euros. Só de impostos e negociações internacionais você parte de 21 milhões, 21% em tarifas, em taxas, né? Quando traz o jogador de fora. Então, esses 35 pode meter 21 em cima aí. Não são nem 18. Estava trabalhando com esse número, me corrigiram depois. Um amigo que foi buscar essa informação com pessoas do ramo e falaram, não, chega a 21%. 21%, é muita coisa, mais de 1/5 do valor total que vai em taxas, né? E a comissão eventual, né, que sempre tem, né, do agente, da pessoa que faz a negociação. Então, é uma negociação vultuosa, cara, que evidentemente demora um certo tempo. Vamos lembrar como que foi a contratação do Vitor Roque. Não foi assim. O Palmeiras negociou durante um tempo, porque é assim que funciona. Não é uma coisa tão simples assim, tá tudo certo, já aceitou e tal, como se eu estivesse combinando com os amigos de A Praia no domingo. Não é tão simples, é um negócio mais complicado. Então, é aguardar um pouco para ver os próximos passos. E acho que se o Palmeiras está disposto a trazer o jogador, está disposto a trazer um ótimo jogador. Um jogador de um alto nível, que pode ir à Copa do Mundo, que deve ir à Copa do Mundo, né, pela seleção colombiana, e que já é adaptado ao futebol brasileiro, porque foi campeão da Libertadores pelo Fluminense, campeão carioca, com muito destaque. Um jogador muito bom. Acho que é uma ótima investida do Palmeiras e agora é continuar negociando e acompanhando também, né, tudo que acontece na Inglaterra, porque a perspectiva de rebaixamento do Wolves, ela pode ser interessante para o Palmeiras, porque quando um time vai para a segunda divisão, ele vai ter que trabalhar com orçamento mais barato e aí ele precisa movimentar o seu elenco, né? Abrir mão de alguns jogadores mais caros, fazer caixa para compensar minimamente a queda de receita. Então é um momento favorável para o Palmeiras tentar essa negociação. Só acho que, acho não, a gente sabe que não é algo tão simples, sempre é mais demorado. E a informação que vem na Inglaterra, desse colega, ela não coincide com o que está rolando por aqui. Então eu prefiro aguardar um pouco mais do que ficar me aprofundando em cima de uma possibilidade que ainda é uma possibilidade, embora eu tenha a convicção de que o Palmeiras tem todas as condições de buscar esse jogador, porque é um clube que é saudável financeiramente e tem possibilidade de contratar um jogador na Europa, como já fez em outras ocasiões. Eu prefiro falar sobre isso quando o jogador chegar, tá? Ontem até eu trouxe a informação que eu falei com um colega do The Athletic lá da Inglaterra, hoje não tive contato com ele, e a informação que ele deu, e depois um outro jornalista da Talk Sport, que é uma rádio esportiva da Inglaterra, a informação de ambos é que até ontem de manhã para a gente aqui, começo da tarde para a gente, né? O Wolverhampton não tinha aceitado proposta alguma. Então, assim, não estou dizendo que o jogador não vai ser contratado, mas eu acho que é melhor a gente ter um pouco de calma para se aprofundar nesse tema, porque hoje em dia qualquer agente de jogador, qualquer assessor de jogador emplaca qualquer coisa, a imprensa toda compra. Quando fechar, a gente pode discutir isso. Antes é ficar colocando a azeitona na empada alheia, porque a gente está percebendo isso muito claramente. Muito claramente. Não estou dizendo que o jogador não venha, sabe que o Palmeiras tem interesse, o Palmeiras faz proposta. Agora, já disseram há 2 dias que o clube aceitou. Aí os setoristas do clube lá falam que o clube não aceitou a proposta, né, que talvez aceitasse dependendo do valor. Eu acho que o Palmeiras tem tudo para contratar o jogador, mas para a gente se aprofundar nessa discussão, ele tem que ser contratado. O que está acontecendo hoje demais isso? A mídia é facilmente manipulada por qualquer agente, qualquer assessor, qualquer pessoa que distribua esse tipo de informação. Todo mundo repete. Vou te dar um exemplo. Ontem o Flamengo empata no Maracanã. Eu estava lá com o Internacional numa fraquíssima partida, talvez a pior do time nessa má sequência. Acaba a entrevista do técnico Felipe Luiz, aparece o Zé Boto, o diretor do Flamengo. Aí correm lá os repórteres, youtubers, todo mundo corre na direção dele. Eu peguei e fui embora. Chovia pra caramba aqui, tomei meu caminho, né? Depois eu vejo, tentamos contratar o Darwin Núñez, tentamos não sei o quê. Cara, desviou completamente o foco da derrota. Ele conseguiu, ele foi inteligente. Parabéns ao Boto, conseguiu desviar e os companheiros correram todos na direção porque ele jogou. Ele jogou um bumerangue assim, todo mundo foi atrás. Todo mundo foi atrás para ficar falando do que porque tentou. Gente, uma consulta sobre o Darwin Núñez, isso é notícia, isso é um registro. No passado, no tempo que eu aprendi a trabalhar nesse negócio chamado jornalismo, que não tinha internet, era notinha de canto de página. Aí vira manchete, exclusivo. O Flamengo fez uma consulta nem é nada. Consulta nem notícia é um pequeno registro, um batidorzinho, uma coisa pequena. Hoje tratam como se fosse um furo de reportagem. Esse pessoal não sabe o que é uma verdadeira reportagem, uma matéria, algo consistente. Então eu não gosto muito de me aprofundar nesse tipo de assunto até que o negócio aconteça. Quando acontecer, a gente pode se aprofundar. O que eu posso dizer é o seguinte: quem contratar o Arias vai ter um jogador excelente e vai se reforçar tremendamente. Agora, se aprofundar mais do que isso, eu acho que é começar a ficar ajudando a criar um movimento que pode ser conveniente para alguns e não é legal. Eu acho que não é o papel da gente, não, honestamente.